Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Olá, boa noite a você que está em casa, boa noite a você de perto e boa noite a você de longe. É o programa Cristo a Verdade que Liberta. Somos a Igreja Casa da Bênção e queremos te apresentar hoje uma família, a família ICB, Igreja Casa da Bênção. Sabia que a Bíblia diz que não é bom o homem viver sozinho, não é bom o ser humano viver isolado? Eu tenho uma história de fé dessa noite, que é a história de fé da Solange Aparecida. A Solange Aparecida, como membro da Igreja Casa da Bênção, ela sofreu um acidente. Acidentes acontecem. E ela sofreu uma queimadura, 45% do seu corpo queimado. Foram meses no hospital internada, passando por procedimentos, vivendo dias difíceis, segundo ela mesma contou. Mas o que me chama a atenção na história de fé da Solange Aparecida é que ela encontrou na Igreja Casa da Bênção o apoio que ela precisava. Pessoas orando, dando cobertura espiritual, visitando, ajudando a família. E hoje ela enfrentou, superou esse momento difícil da sua vida, hoje está curada, o corpo foi restaurado, 45% de queimaduras, mas o Senhor Deus poupou a vida desta mulher. Mas a lição que fica é que há uma porta aberta aqui no Brasil para que você de casa possa entrar. E esta porta é a porta da Igreja Casa da Bênção. Procure uma igreja mais perto da sua casa. Aonde quer que você morar, procure saber, existe aqui uma Casa da Bênção? Nós vamos deixar, assim que puder, um telefone aqui para você, ou o nosso WhatsApp mesmo. Você pode mandar aí uma mensagem de texto perguntando se na sua cidade existe uma Igreja Casa da Bênção. E nós iremos lhe responder, porque assim como a Solange Aparecida, talvez você também esteja se sentindo necessitado de um apoio, de uma ajuda, de uma mão estendida, de um braço estendido para lhe ajudar. Você vai acompanhar a história de fé desta mulher e vai entender que a Igreja Casa da Bênção está de portas abertas para você também. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. História da Aparecida que nós trazemos a você de casa, e ela começou com um acidente, né? Isso. Como é que foi a sua história? Bom, eu sofri um acidente no ano de 2015 em casa, onde o meu esposo fazia churrasco, né? Estava para preparar um churrasco e eu estava na sala. E aí, de repente, o vidro de álcool estourou na mão dele e o fogo me alcançou até a sala. E nesse momento, por poucos minutos antes, eu estava até com minha filha, inclusive no colo. Por pouco, o fogo não alcançou ela também. Na verdade, ele que estava manuseando o álcool lá na churrasqueira? Isso, ele que estava manuseando. E aí, eu, naquela primeiro instante ali, a minha reação foi correr para baixo do chuveiro e tal, e eu fui para poder apagar aquelas chamas que pegou mais na parte das costas, sabe? E aí nada do fogo apagar e aquela coisa toda, aí com muito custo ele conseguiu fazer com aquele fogo apagasse ali. E aí nós fomos para o ponto de socorro, e ali eu tive o primeiro atendimento, e dali, né, fizeram a limpeza da pele e tal. E eu imaginei que fosse uma coisa rápida, né, que ia ser uma coisa boba. E aí eu fui transferida para o Rio, fiquei ali, né, quase 4 meses, hospitalizada, né, onde, né, fiquei sedada durante um bom tempo. E ali eu tive também a pneumonia, tive anemia, uma anemia muito forte. Tive que tomar várias sessões de bolsa de sangue, né, fazer, né? Quantos por cento do corpo? 45% do corpo queimado.
45% do corpo queimado. E foi um momento difícil, né? De guerra mesmo, entre a vida, né? Estava lutando para me viver. Você pensa que em algum momento você correu risco de morte? Sim, sim, que um médico um belo dia chegou para minha sogra e falou que por 2 vezes, ele não sabia como eu estava ali, por 2 vezes eu fui e voltei, que eu era um milagre de Deus para mim estar ali. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas para mim estar ali naquele momento era um milagre de Deus. Agora, Solange, o importante para nós é entender algumas coisas que você tem falado para a gente. E você falou para nós, eu queria que você repetisse, que o que fez diferença na sua vida foi, nesses 4 meses de você, entre a vida e a morte no hospital, sim, foi o apoio espiritual. Conta para nós. Sim, sim. Foi, como eu já falei, foi um momento muito difícil, né? A igreja que eu pertenço, né, na região dos Lagos, né, na nossa Casa da Bênção, que me apoiou, né, com oração, oração, jejum, né, os irmãos, né, sempre intercedendo, os pastores, e foi onde eu tive, né, aquele apoio espiritual mesmo. E foi aonde eu tive esse apoio e a minha família também, porque com aquilo tudo que estava acontecendo, eu não estava aguentando mais, porque aquela coisa já estava ficando né, muito cansativa. E a igreja me ajudou muito. Quer dizer que foram 2 famílias, então, que se juntaram e formou uma. A sua família de sangue. Isso. E a sua família espiritual chamada Casa da Bênção. Isso. Você no hospital, internado, em tratamento. Isso. E aqui fora, os irmãos intercedendo por mim, orando, me ajudando. Me ajudaram muito, muito mesmo. Talvez, falando assim, a pessoa não tenha nem noção. Mas eu acredito, sempre falo que para eu estar aqui hoje, né, eu falo que foi a oração dos irmãos. Porque eu não conseguia orar porque do estado que eu estava, como que eu ia orar? Pedir a Deus por mim. Eu ficava sedada, então não tinha, né, como. E minha família passando por aquele processo, também, muitas vezes nem conseguia orar, só conseguia era chorar mesmo. Mas graças a Deus, essa igreja que eu amo, me deu todo o suporte de oração. E o mais interessante de tudo é que eu ficava muito ansiosa, né, para vir embora. E o médico, um dia eu perguntei ao médico, quando que mais ou menos eu vou ter alta, né? Ele falou, minha filha, só daqui a uns 6 a 8 meses. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Daqui a 8 meses eu vou pirar aqui dentro. Mas Deus, Ele é muito bom, bom demais. E graças a Deus, antes do imprevisto, eu tive alta, né? E assim que eu pude estar no primeiro momento, né, que eu saí na segunda-feira, eu acho, quando foi no domingo eu já vim para a igreja. O pastor falou, vem para a igreja, assim que você... E nem de imediato, eu nem podia estar, né? Mas eu vim porque eu vim agradecer a Deus, porque só Ele pode todas essas coisas. O que a gente chama a atenção, você de casa, que a Igreja Casa da Bênção, ela é isso, né? Ela é uma família. Isso. Né, Solange? Nós damos aquele apoio de oração. Isso. Mas em muitos casos é uma visita, é um apoio realmente mais extenso. Também. E foi isso que sustentou, de certa forma, a Solange internada, a família ali com toda a dificuldade, mas os irmãos aqui em Cabo Frio, dando apoio, dando sustento, dando aquele acompanhamento de oração. E está aqui hoje, depois de 7 anos, está aqui essa mulher de Deus restaurada, curada e abençoada. Amém. Feliz com Jesus? Muito, 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 muito. Deus abençoe. Amém. Olha, a história de fé que eu trago para você agora é a história de fé do Amaro Rangel. Nós estivemos lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, e eu conversei com esse senhor. E ele nos contou a sua história. Aos 9 anos de idade, ele já começou no mundo do álcool. Trabalhava no canavial, cortando cana, e ali, meu querido, já descobriu o álcool. E quando ele descobre o álcool, ele descobre uma miséria. Anos esse homem bebeu. E esse homem chegou ao ponto de pensar que o suicídio seria a solução para o problema do álcool. Consegue imaginar isso? Na cabeça dele, ele chegou a pensar, eu me mato e aí eu resolvo um problema. Agora, como é que você resolve um problema com outro problema? Vamos acompanhar a história do Amaro e vamos ver que não foi o suicídio
que resolveu sua situação. Foi o poder de Deus na vida dele. Esse homem hoje é liberto. Esse homem hoje, o Amaro, ele é um senhor que pertence à Igreja Casa da Bênção, e há anos esse homem não sabe mais o que é pensamentos suicidas, muito menos o álcool, transformado por Jesus de Nazaré. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Muito bem, nós conversamos hoje com o seu Amaro Rangel e ele nos conta a sua história que começou aos 9 anos de idade. Seu Amaro, o que foi que aconteceu aos 9 anos de idade com o senhor? Eu morava em Campos e na época era cortador de cana. E através de cortar cana e tal, comecei a juntar e comecei a beber. Comecei a beber e fui crescendo bebendo. Mas o que levou o senhor a beber com 9 anos de idade? É porque você conversa, né? Vai, cortador de cana, conversa um com o outro e tal, e tem alguém mais idoso, então oferece. E aí você, criança, comecei a beber. Aí acostumei. É como se fosse uma coisa inocente, né? Vai bebendo, a pessoa não tem noção do que vai acontecer. Aí foi tornando alcoólatra, né? Já com 16 anos já era alcoólatra. Não conseguia ficar sem beber? Não conseguia deixar de beber. Até, inclusive, até a última coça que meu pai me deu foi por causa da bebida. Mas em vez de parar da coça que ele me deu, eu comecei a beber mais ainda. Ele tentou ver se corrigia o senhor para o senhor parar de beber. O senhor não conseguiu? Não consegui parar. Aí, com 33 anos, eu tentei o suicídio. Mas por quê? Por causa que disso. veio no coração? O que veio na cabeça do senhor para pensar no suicídio? É porque veio a minha mãe. Minha mãe já estava sofrendo por causa disso, meu pai também. Aí o diabo colocou na minha mente para resolver essa causa, acabar com a minha vida, achar que, tirando a minha vida, resolvi. Resolveria o problema. O senhor chegou a pensar em algum plano? Que veio alguma coisa na cabeça? Veio da cabeça de se matar. E eu fui executar. Era uma quinta-feira, meu pai estava na sala, eu cheguei da rua, aí entrei, olhei para meu pai na sala, entrei na cozinha, peguei uma faca grande, aí fui para o banheiro, tranquei a porta do banheiro. Na hora que eu levantei a faca para descer a faca no meu coração, uma mão misteriosa segurou aqui, que não descia. Aí eu pude ouvir uma voz falar no meu ouvido, no meu coração, dizendo: isso não vai adiantar. 3 vezes falou, essa voz falou comigo, essas 3 palavras: isso não vai adiantar. E naquele momento, essa vontade maligna parou. Naquele momento passou? Parou. E nesse período, aí era outro dia, sexta-feira, como diz, sexta-feira da Paixão. Para mim é sexta-feira santa, porque foi o dia que Deus me libertou. Aqui mesmo na Casa da Bênção, onde nós estamos gravando, o missionário José Tomás, que era missionário aqui da igreja, que era responsável pela igreja aqui, eu soube que ele estava fazendo uma campanha no monte com a cruz. E nessa campanha de 40 dias, ele orou a Deus com a equipe, ungindo a cruz, pedindo 40 almas, para que Deus salvasse 40 almas na sexta-feira da Paixão. E na causa, eu sou um dos 40. Um dos 40. Sou um dos 40. Foi a primeira vez que o senhor pisou no templo da Casa da Bênção aqui em Cabo Frio? Foi. Alcoólatra? Com tentativas de suicídio? Suicídio. Infeliz? Infeliz, E como é que foi a sua chegada aqui na Casa da Bênção? Foi maravilha.
eu posso dizer que foi um paraíso. Está sendo paraíso, graças a Deus. O que aconteceu quando o senhor chegou aqui e participou de um dos nossos cultos? No primeiro dia eu cheguei, me receberam bem. Aí eu sentado no banco, Deus, o missionário estava pregando, e eu colado no banco sem poder levantar, e ele falando que tinha um jovem que Deus trouxe para libertar. Seria a última, como se diz, oportunidade que foi dada, que Deus deu para mim nesse dia. Aí quando falou isso, eu levantei, fui ali para o altar, dobrei o joelho, chorando, meu coração sendo transformado. Nessa noite eu aceitei Jesus, com 33 anos. Hoje eu estou com 73, 41 anos já estou firme. E a bebida? E a bebida parou. Eu estava com um maço de cigarro. Eu vim com um maço de cigarro no bolso. E a partir daquele dia, da sexta-feira que aceitei esse Jesus, nunca mais fumei também. Então Jesus mudou a sua história? Mudou a minha história, mudou a minha vida e está mudando cada dia. Né? Hoje eu sou um homem feliz. Eu sou outro. Feliz com Jesus. Muito maravilha. Existimos desde 1964 e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano, o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração. Na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores, Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth, convidados especiais, Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora. Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. Bom, e quem chega agora é o nosso apóstolo Jair de Oliveira. Ontem nós iniciamos uma mensagem gravada num dos nossos cultos, num dos templos da Igreja Casa da Bênção no Brasil. E hoje nós vamos trazer para você de casa a segunda parte desta mensagem, que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, porque é uma mensagem que fala sobre oração. Você precisa aprender sobre oração. Você precisa conhecer mais o poder da oração. E é o nosso apóstolo Jair que vem e fala um pouquinho com você sobre este assunto tão extraordinário. Acompanhe. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
o vazio nele tem o formato de Deus. Ele só vai sentir realizado plenamente em comunhão. Fora da comunhão, ele será uma pessoa angustiada, vazia, frustrada, insatisfeita com tudo. Ele pode estar nadando em dinheiro. Outro dia eu vi um pensamento, John Maxwell, ele diz assim, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. A única coisa que ele tem é muito dinheiro. Já pensou? Porque não tem paz, não tem alegria, não tem uma família que o ama, não tem amigos leais, não tem vida de Deus, só tem dinheiro. Ontem eu vi no Fantástico uma reportagem da dona das casas pernambucanas. Uau! É uma rede de lojas de departamento. 470 lojas no Brasil. A mulher não tem marido, não tem filhos, não tem herdeiro, sofreu um AVC, está em coma há mais de 2 anos, irreversível, e a turma está quebrando o pau por causa da fortuna de mais de 2 bi. Escutou, irmãos? Caixão não tem gaveta. Tem gente que é tão miserável que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. Mamon se tornou o Deus desse século. Dinheiro é necessário, claro. O amor a ele que é prejudicial. Deus quer te prosperar para você investir na obra missionária. Para você investir no evangelismo. Mas não deixe essas coisas se tornar ídolo no teu coração. Guarda isso no teu espírito. Jesus orou para que a sua igreja não fosse envolvida pelo sistema, mas que ela mantivesse separada. Ah, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é princesa, é príncipe. Você é salvo. Você é um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz que foi comprado com sangue do Cordeiro de Deus. Mantenha a tua vida, irmãos, em santidade, e você verá a glória de Deus aqui e quando partir pessoalmente com Ele. Aplauda ao Rei com alegria, vamos? Mais um pedido que Jesus faz nesta oração. Já vimos 2. Olha o terceiro pedido que ele vai fazer. O primeiro foi pela proteção, o segundo pela santificação. E o terceiro, eu vou parar no terceiro. Jesus orou para que a sua alegria estivesse em plenitude nos seus discípulos. Olha o verso 13 do capítulo 17. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Bota outra tradução. Gozo aqui é sinônimo de alegria. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha parcial, pedacinho. Irmãos, isso aqui é muito forte. Jesus está orando para que os seus discípulos não fossem tristes, mas que eles fossem alegres, que eles tivessem uma alegria que independe, escuta isso, das circunstâncias. Batalha na vida, quem não tem? Aflição, quem não passa por elas? Às vezes conosco, às vezes com alguém da família, na saúde, nas finanças, no casamento, nos negócios. Mas Jesus está ensinando que a minha alegria
Como é que é a alegria de Jesus? Hein? A Bíblia diz que Jesus se alegrou, regozijou no Espírito várias vezes. Ele chorou, mas ele se alegrou também. Que ele era humano 100% e divino 100%. Então ele está orando para que nós tenhamos alegria. Show depressão. Show depressão. Show tristeza. Porque a fonte da alegria, apesar da circunstância e das lutas da vida, é gerada pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Pergunta o profeta Abacuque. Dá uma perguntadazinha para o Abacuque. Bota lá capítulo 3, versos 17 e 18. Eu acho lindo essa oração de Abacuque. Nós falamos tanto de oração e esquecemos do Abacuque. Essa oração dele é extraordinária demais. Olha lá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A alegria do Senhor nossa força é. Glórias. Nada pode roubar a tua alegria, a tua paz. Enfrenta a circunstância, mas o Espírito de Deus, de forma sobrenatural, vai te manter com aquela serenidade de paz e com aquela alegria no teu espírito, porque você estará antevendo a vitória muito maior ali na frente. Por que Jesus orou? Porque ele sabia que viver na terra não é fácil. Haveria batalhas. E ele está dizendo, Pai, que eles tenham a minha alegria completa. Irmão, só conhece essa alegria, olha para cá. Eu vou ficar aqui nesse terceiro pedido. Só conhece essa alegria sobrenatural quem está cheio do Espírito Santo. Ontem eu lembrei com os irmãos aqui a unção do riso. De vez em quando vem umas ondas do mover de Deus. É verdade ou não? Quem lembra da unção do riso? Missionário Danduque, muito usado. Eu contei para os irmãos que um dia nós tivemos que levar a Keila, aqui, daqui, carregada. Eu morava lá na Morada de Camburi, né? E ela não parava de sorrir. Já era meia-noite, 1 da madrugada, e estava forrado de gente aqui, dando cada gargalhada, rolava para lá, rolava para cá. Entrava alguém aqui e falava, está todo mundo maluco, está todo mundo dopado. De vez em quando vem uns moveres de Deus assim. O Espírito Santo traz alegria indizível. Amém, irmãos? Deixa o Espírito Santo te encher de alegria. Você vai enfrentar batalha, você vai enfrentar luta, você vai enfrentar tempestade, mas não vai perder a tua alegria de salvação, porque o Espírito Santo traz isso de forma sobrenatural. Se não fosse importante, o Senhor Jesus não tinha orado a sua última oração antes de ser preso no Getsêmani, que a minha alegria plena, plenitude está falando de totalidade, está falando de algo completo. Aleluia, eu quero essa alegria. Você sabia que a história mostra que muitos mártires eram martirizados e ficava estampado um semblante de alegria? Nero ficava furioso, porque os leões devoravam os corpos, e quando ele olhava para a cabeça dos cristãos, estava estampado um leve sorriso. O que é isso? É muito sobrenatural. Por isso, irmão, nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Qualquer coisinha muitas vezes rouba a tua paz, rouba a tua alegria,
Você acha que é um perdido, que Deus não te ama, que Jesus não te ama, que você não está salvo? Você é muito precioso. E Jesus orou e fez uma longa oração em João 17, por mim e por você. Eu quero trazer a você de casa uma outra história de fé. Nós acompanhamos a mensagem do apóstolo Jair de Oliveira, mas eu conversei com um empresário lá em Cabo Frio, e esse empresário é o Mateus. Ele me contou um pouco da sua história e eu fiz questão de gravar a sua história um pouquinho antes do culto que estaríamos acompanhando. Não sei se talvez aí vai ter até um pouquinho de barulho que você vai estar ouvindo, mas foi um pouco antes do início do culto, nós conversamos com o Mateus. E o Mateus, hoje empresário em Cabo Frio, mas ele nos conta que a sua história, ela começou muitos anos atrás com um garoto revoltado. Ele cansou de ver o pai alcoólatra agredindo a sua mãe. E esta mulher sempre ensinou o seu filho o caminho de Deus, mesmo apanhando do marido. E ele entrou, anos depois, num caminho de revolta, de drogas, de prostituição. Ele nos conta um pouco da sua história. Ele nasceu e cresceu dentro de uma comunidade muito violenta. E ele chegou a ser preso, chegou a ser condenado, chegou a viver uma vida realmente muito destrutiva. Mas o Mateus um dia conheceu o poder de Deus, conheceu a igreja Casa da Bênção. E aquele que não tinha muita expectativa de vida, aquele rapaz que não tinha ou que tinha tudo para ser um perdido ali em Cabo Frio, hoje é um empresário próspero e abençoado, e mais que isto, servo de Deus. O Mateus vai contar um pouco da sua história de fé para que isto sirva de incentivo, para que o senhor e a senhora também busquem em Deus a sua cura, a sua libertação, a sua mudança de vida. Vamos ouvir o Mateus. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Bom, Mateus José Peçanha, também com a sua história de fé, aqui no programa Cristo, Verdade que Liberta. Mateus, qual foi o seu problema? Eu sempre fui criado num leito evangélico, né? Minha mãe sempre foi da igreja batista e sempre me ensinou o caminho do Senhor, sempre me ensinou a caminhar na presença de Deus. Mas eu tinha um pai, e tenho ele ainda, né? Que tinha um problema com álcool, tinha um problema muito sério com o alcoolismo, e eu via ele agredir a minha mãe, via ele chegando em casa embriagado, e via as coisas que ele fazia dentro de casa, e aquilo, com o passar de um tempo, foi criando uma certa revolta dentro de mim. E com o tempo, eu vendo minha mãe naquela situação, eu desviei dos caminhos do Senhor. Parei de ir para a igreja, parei de caminhar, parei de orar. Ali na minha juventude, com meus 16, 17 anos. E entrei no mundo do crime, no mundo das drogas, da bebida, da prostituição. E ali eu fiquei um bom tempo, acredito uns 4 a 5 anos, envolvido com tudo que é errado que é neste mundo. Tudo de errado que o mundo tinha a oferecer, para mim era novidade, e eu mergulhei de cabeça. Fui preso com porte ilegal de arma, formação de quadrilha, tentativa de homicídio e outras coisas mais ali envolvendo com a criminalidade, né? Morava na comunidade, e aí eu acabei me envolvendo no crime, fui preso várias vezes, e eu comecei a ver que aquele não era um caminho correto a seguir, porque eu já conhecia a palavra, eu conhecia os caminhos de Deus. E minha mãe ali sempre orando, sempre me ensinando o caminho certo, sempre falando que aquilo não era o caminho que eu deveria seguir, que aquele caminho poderia ser um caminho para prisão ou para morte. E eu vendo que não tinha mais solução,
conheci a minha esposa, a Cíntia, e ela, assim, ela era uma garota de direito e eu, por ser bagunceiro, acabei desviando ela também a induzir fazendo as coisas erradas. E aí eu comecei a acompanhar ela à igreja, sem vontade, ela me chamava e eu iria. E ali ele começava a orar, eu contei esse testemunho aqui na igreja, ele começava a orar e repreender o vício das drogas, da bebida, os vícios qual tinha. E ele falava assim, ó, eu repreendo em nome de Jesus, está lá dentro do guarda-roupa escondido, a droga, vai jogando por terra. Isso mexia com você? Porque eu guardava dentro do guarda-roupa a droga, mexia comigo porque eu guardava. E eu achava que a minha esposa havia falado para ele que eu estava guardando droga no guarda-roupa. E quando terminava o culto, eu chamava ele lá fora e falava com ele, minha esposa falou com o senhor que eu estava guardando droga no guarda-roupa, e o senhor vai falar assim? Ele, não falou não, foi Deus. Eu falei, não, mas não tem como Deus revelar assim certinho. Eu não acreditava. Fiquei ainda um tempo ainda, aquele processo que é um pouco difícil da caminhada, a gente não consegue logo se libertar dos vícios assim de um dia para o outro. Foi um processo na sua vida? Muito difícil, um processo muito difícil. Eu acredito que para todo mundo é difícil, por isso tem que ter paciência. Aí daí eu vi que aquilo não era mais para mim, aquele vício, aquelas bebidas, aquelas drogas, que larguei, abandonei mesmo e comecei a entregar a minha vida na mão de Deus. Deus, ele fez um mover assim muito rápido, de um rapaz que era um ninguém, que não tinha um futuro, que não tinha uma casa, não tinha nada, hoje me colocou como um grande empresário. Hoje, graças a Deus, Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu pensamento. E quando eu vejo uma pessoa que aquilo que a gente fala que não tem mais jeito, eu falo sempre que tem jeito sim. Porque eu mesmo me achava que não teria mais jeito para mim. A sua cabeça para você não tinha futuro? Não tinha, eu mesmo achava que, no meu raciocínio, eu achava que não tinha mais solução para a minha vida. Porque eu estava num estado envolvido tanto que eu achava assim, qualquer hora dessa aí eu vou morrer. E quando Deus, ele transforma a vida, transforma a mente, muda o caráter, você se vê ao quanto que você tem importância para Deus, ao quanto que Deus trabalha na sua mente. Eu firmei na presença de Deus, estou até hoje, graças a Deus, faz 12 anos que eu estou firme. Feliz e abençoado. Feliz e abençoado, e Deus prosperando cada dia mais. Amém. Deus te abençoe. E nós trazemos agora a você de casa a palavra do Bispo Palarone, dos nossos estúdios número 2. O Bispo chega e ele fala com você de casa. Boa noite, pastor Ivair. Boa noite, você de todo o Brasil, mas eu quero mandar um abraço, especialmente nessa noite, para o estado do Rio de Janeiro, capital, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Olha, a audiência do nosso programa no estado do Rio de Janeiro é algo surpreendente. Então, um grande abraço para você da capital, um grande abraço para você do interior do estado. Todas as noites são centenas e centenas de pedidos de oração vindo aí do estado do Rio de Janeiro. Mas para você também de todo o Brasil, fica aqui o nosso abraço nessa noite. E eu já trago uma história para vocês. Eu trago a história da Andréia Maria. Andréia Maria, ela começou a ter uma experiência com a pessoa do Senhor Jesus num momento muito difícil da vida dela. No momento em que ela estava passando por um processo de separação. A dor de uma separação, ela é muito grande, né, gente? Porque quando um homem ou uma mulher chega a esse nível, estão jogando fora todos os sonhos, todos os planos, todas as expectativas que tinham para o futuro. Quando isso acontece, né, e a separação ela acaba se concretizando,
Aí todo mundo tem que começar do zero de novo. Tudo que foi construído até aquele momento, na verdade, é perdido. E sentimentos machucados geram ressentimentos. Ressentimentos geram desconfianças. Esse é o clima que muita gente acaba vivendo quando, infelizmente, as coisas caminham nessa direção. E a Andréa Maria, numa situação, num momento desse, veio orar com a gente na Igreja Casa da Bênção. Bem, vamos deixar ela contar a história. Sempre a gente cria esse momento assim de expectativa, né? Para chamar você para mais perto do televisor, para você prestar bastante atenção, porque as histórias que a gente coloca aqui não são em vão não, viu? É para que você possa identificar em algum momento, pela necessidade que você tem, com as histórias que a gente coloca aqui, e aí então levantar a sua fé e a sua expectativa para você estar junto com a gente orando no templo da Igreja Casa da Bênção. Então vamos com a Andréa Maria, daqui a pouquinho a gente volta. Meu nome é Andréia, né? Sou de Osasco. Eu estava passando por uma situação complicada na minha vida, né? Estava passando por uma separação e eu lembro que eu estava passando em frente a uma igreja e essa igreja estava cantando um louvor chamado Restitui. E eu fiquei parada na calçada ouvindo, né? E aí eu entrei na igreja e fui recebida com um abraço. Aquele abraço mudou minha vida. Me trouxe paz, me trouxe tranquilidade. E eu ouvi o culto, fiquei lá. Aí saí de lá direto para comprar uma Bíblia. Comprei a Bíblia e comecei a ler. E eu estava numa praça perto da minha casa, estava muito calor à noite. E tinha umas moças, elas estavam fazendo evangelismo na praça. Aí perguntaram se eu queria oração, falei que sim, e deram um folhetinho, falaram que era da Casa da Bênção e me convidaram para uma célula. E fui para essa célula na semana seguinte e eu me senti muito acolhida. Foi assim, eu me achei, foi o lugar onde eu falei assim, amém, né? É aqui que eu quero ficar. E lá, assim, foi um tempo maravilhoso, sabe? As meninas me acolheram, cuidaram da minha família. Através dessa célula, foram na minha casa. Minha mãe aceitou a Cristo, foi batizado. O meu filho também foi batizado. Elas têm esse cuidado, sabe? Conosco, com a nossa casa. No finzinho de 2018, comecinho de 2019, eu fui fazer uns exames de rotina, né? Aqueles exames que a gente faz. Todo ano eu faço. E quando eu cheguei na médica, ela pediu uma bateria de exames, eu fui, fiz e deu uma alteração no exame. Eu fiz um exame ginecológico e esse exame deu uma alteração. Aí ela pediu para repetir os exames, eu repeti, ela me chamou e falou que o exame tinha apresentado um câncer no útero. E que ela precisava iniciar o tratamento, né? Então, assim, naquele momento, a única coisa que eu falei no consultório, eu pensei assim, eu não aceito esse diagnóstico na minha vida. Eu não quero esse diagnóstico para minha vida, eu não aceito. E eu saí de lá falando para Deus, falei, não, Deus, eu não tenho câncer, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso para mim. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para minha líder de célula. Eu falei para ela assim, Josi, eu fui um médico e a médica disse que eu tô com câncer no útero. E ela falou assim, não, minha irmã, fique em paz, nós vamos começar a orar e eu creio que você já está curada. Aí eu fiz os exames, ela falou que eu tinha que operar, né? Falou que eu tinha que fazer uma cirurgia, então eu fiz uma bateria de exames. Fui aí em agosto, eu fui para o centro cirúrgico, tirei um pedaço que estava lesionado e ela falou assim, eu vou fazer a biópsia e depois eu te falo o que você vai precisar fazer, tratamento. E nesse período, teve 40 dias de um intervalo para o outro, quando ela me chamou de novo no consultório e disse que precisava de novo que eu entrasse em centro cirúrgico para tirar um outro pedaço. Então em 40 dias eu fiz 2 cirurgias.
Eu fui, fiz a cirurgia e ela falou assim que não ia iniciar a quimioterapia nem radioterapia, porque ela tinha conseguido tirar o pedaço lesionado. Mas eu ia ficar sendo acompanhada de cada 3 meses fazendo exame, né? E que eu não podia receber alta. Ela falou assim, você só pode receber alta quando você passar 5 anos. E eu tiver a plena convicção de que não tem mais nada. Aí eu cheguei em casa, foi uma semana em que era Santa Ceia. Eu não pude porque eu estava operada. Ela levou a ceia para minha casa, eu tomei. E ela falou assim para mim, minha irmã, você crê que a gente vai orar e você vai ser curada? Eu falei, amém. E ela orou por mim, né? Fez uma oração determinando a cura. E naquele momento, assim, sabe, eu senti dentro de mim, parecia que estava queimando o meu útero. Nossa, eu senti um algo que me veio depois uma tranquilidade, uma paz. E eu fiquei, né, esperando, passando pelo médico. Aí fui fazer um exame, passaram-se 3 meses. Eu fui fazer um exame e tinha uma equipe médica. Ela falou, vamos fazer um exame de novo para ver como é que você tá. E eles examinaram. E ela olhou para mim e falou assim, mas você não tem nada aqui. Aí eu falei, como não? Ela falou, não tem mais nada. Seu útero está cicatrizado e aqui não tem mais nada. Até a própria cicatriz da cirurgia está sumindo. Naquela hora, assim, ela falou assim, olha, eu só não saí pulando ali porque eu estava deitada naquela maca, mas foi algo sobrenatural, sabe? Eu saí glorificando ao Senhor, agradecendo a Deus pela cura. E ela falou para mim, olha, você está de alta, eu não preciso mais te acompanhar. Você está de alta, você não tem mais nada. Os exames estão em casa, não tenho mais nada. Faço um exame de rotina agora 1 vez por ano, mas eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Não tenho mais nada, não precisei fazer radioterapia, quimioterapia, né? Porque o poder da oração, ela muda, ela transforma. Aquelas meninas, quando chegaram na minha casa e oraram por mim, sabe, trouxe a cura. Então, a gente crê, sabe, sabendo que Deus, Ele traz, Ele cura, Ele restaura, Ele restitui. É sobrenatural. Sobrenatural, é muito bom, muito bom. Muito bem, gente. Essa foi a história da Andréia Maria. Problema de separação, depois uma questão aí de câncer, mas graças a Deus, com fé em Jesus, ela superou tudo. Mas existem esses momentos que a gente, para superar, nós precisamos da força de alguém que ore com a gente. Então ela buscou a Deus junto conosco, orando no templo da Igreja Casa da Bênção. E ali veio o sobrenatural. Olha, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós teremos o Domingo do Sobrenatural. Vem estar com a gente. Vem orar conosco. Templo da Igreja Casa da Bênção. São Paulo, atenção São Paulo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 1081. Ou num desses endereços que está passando aí no rodapé do seu televisor. Eu vou estar em Santos, na Avenida Conselheiro Nébias, cidade de Santos, Avenida Conselheiro Nébias 324, às 9 da manhã e às 18 horas. Muito bem, vamos voltar ao Estúdio 1 com o nosso querido Pastor Ivair. Vamos lá, Pastor Ivair. Mais pedidos de oração chegando até nós. Pastora Raquel vem e traz mais alguns nomes que serão colocados no altar das orações desta noite. Não apenas esses, mas muitos nomes. Diariamente nós temos recebido aqui dezenas e, por que não dizer, centenas de nomes. E agora chega mais alguns desses pedidos de oração. Uma excelente sexta-feira para você, povo de Deus. Uma boa noite a você, amigo, amiga,
telespectador do maravilhoso programa Cristo, a Verdade que Liberta. Bem-vindo a mais um quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como tantas e tantas pessoas que entram em contato conosco pelo telefone da bênção. Está aí no rodapé do seu televisor e tem o seu nome incluso aqui conosco no Altar das Orações. Ligue, creia, ore com a gente, porque com certeza Deus está ouvindo a oração deste lugar. Entrou em contato com a gente Eliene, ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pela sua irmã Dainara Santos. Pede por saúde e pela libertação dos vícios. Eliene, creia, porque Jesus está no controle da sua casa, da sua família e do seu coração. Nenhum vício sequer é páreo para o nosso Deus. Qualquer tipo de cativeiro, quando Jesus chega, o milagre acontece. As cadeias são quebradas, as algemas espirituais são arrebentadas, porque Jesus é a verdade que nos liberta. Também pede oração a Maria do Socorro. Ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pelo Celso Pereira. Ela diz assim: faz 3 meses que ele fez uma cirurgia e colocou 5 pontes de safena. Está se recuperando, porém deu água no pulmão. Maria do Socorro, em nome do Senhor Jesus, tenha certeza e convicção plena de que o Senhor opera o milagre em todos os órgãos. Ele toca no pulmão dele agora, libertando, curando e tirando qualquer enfermidade, porque você está crendo no poder do milagre. E Jesus, ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre, e o seu pedido está conosco aqui no altar das orações. Também pede oração a Fabi, ela mora em São Mateus, São Paulo, e ela pede oração pelo seu filho que está preso no interior de São Paulo, e ela pede ajuda, pois não aguenta mais da tristeza ou sofrimento que é ver um filho preso. Fabi, é uma coisa realmente terrível para uma mãe ver um filho atrás das grades. Mas creia no poder do Senhor Jesus. Creia, porque Ele é o Deus que trata e muitas vezes permite uma dor e um sofrimento para tratar, para moldar com caráter, para libertar de cadeias que muitas vezes quem sabe fora não consegue, mas quando Deus permite algo que aparentemente não vai suportar, é para trazer também uma grande libertação e um novo tempo para a sua família. Toma posse, creia, interceda, o seu filho está nas mãos do Senhor Jesus. Também pede oração nesta noite a Francisca. Ela mora em Mossoró e ela pede oração, pois ela está sofrendo demais nos últimos 17 anos, ela diz aqui. Eu sofro de ansiedade, síndrome do pânico e peço também oração por cura, pois eu tenho a bactéria H. E ela pede aqui muita libertação, pois o seu corpo, a sua alma e o seu espírito andam perturbados. Francisca, tenha certeza que Jesus cura qualquer tipo de bactéria, de enfermidade, de síndromes do pânico, depressão, fobias. O que é um pânico, né? O que é uma fobia? O que é uma doença, alguma bactéria para o nosso Deus? Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele toca em seu corpo nesta hora. Toma posse e no momento da oração dobre os seus joelhos, clame ao Senhor e tenha a convicção plena de que Jeová Rafá, o médico dos médicos, ele te toca desde o alto da cabeça até os seus pés, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco a Isabel. Ela mora no bairro Arthur Alvim, São Paulo, e ela pede oração por cura, pois tem deficiência cardíaca, pressão arterial muito alta e ela está com a sua saúde fragilizada. Toma posse. Receba a cura. Quantos pedidos de oração. Nós não temos como ler todos aqui, mas com certeza todos já estão conosco no altar das orações. E o Senhor Deus, Ele é a verdade que liberta. Ele é o Senhor que sara. Ele toca em sua vida, em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Una-se a nós com muita fé, ligado nos céus, daqui a pouco no altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades,
buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu Senhor, e nesta noite, nós buscamos ao Senhor. E nós o encontramos quando nós oramos. E agora, junto a esta multidão de pessoas espalhadas pelo Brasil afora, nós te encontramos neste momento de oração e buscamos agora a saúde, buscamos a libertação, buscamos uma porta aberta. Buscamos agora, Senhor, uma paz para o coração. Buscamos agora, ó Deus dos céus, a paz para a nossa casa e para a nossa família. Ah, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, não há oração perdida e nem pedido que fique perdido pelos ares, porque confiamos em Ti. Por isso agora nós ordenamos pela fé que este doente levante do seu leito agora. Que no término desta oração, quando essa pessoa procurar esta dor, esse tumor, esse inchaço, essas dores nas pernas agora não encontrarão mais. É o que eu ordeno agora. Eu ordeno essa cura aqui nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que os males, a tristeza, a depressão, solte a vida desse homem e desta mulher. Que a paz do Senhor Jesus tome conta de cada um. E assim todos possam glorificar o nome do nosso Deus pela sua grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao ponto final do programa Cristo a Verdade que Liberta desta noite. Deixamos aí para você histórias de fé, mensagens da Palavra de Deus. Deixamos também a oração da fé. Basta você crer, confiar no poder de Deus e estar sempre aqui com a gente. Segunda-feira, um novo encontro às 7h da noite aqui pela sua RBI. Deus abençoe, beijo no seu coração. Existimos desde 1964 e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano, o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração. Na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores, Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth, convidados especiais, Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora.
Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.